Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Que alegria podemos estar entrando na sua casa, entrando no seu convívio, para falarmos do Espiritismo cristão. Agradeço a sua audiência e gostaria de dizer da nossa gratidão por estarmos juntos. Esse programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar o nosso programa, que alegria em podermos ter a participação dos nossos telespectadores e a nossa gratidão à TV Mundo Maior por podermos fazer parte da sua grade de programação. O que nós elegemos para o estudo de hoje, André? Hoje nós vamos dar continuidade no estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje veremos o item 7 e 8 no primeiro bloco e no segundo, 9 e o 10. Fato é que nós vamos procurar ver o máximo desses 4 itens que corresponde a mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Mas antes, nós vamos deixar o nosso WhatsApp, 19 997 78 2794. Interaja conosco, mande a sua mensagem, mande a sua participação, que ela é muito importante. No item 7, nós vemos uma narrativa de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. Item 8. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes, que se inclinam perante ele. A gente percebe que no movimento espírita, já na época de Dr. Bezerra de Menezes, quando foi presidente da Federação Espírita Brasileira, no final do século XIX, nós já presenciávamos uma guerra no movimento espírita entre os cientistas, os filosóficos e, logicamente, os religiosos. A doutrina espírita é um tripé e nós até hoje não entendemos que desse tripé tivemos a filosofia na base, depois com o livro dos Espíritos, depois na outra base nós tivemos o livro dos médiuns e ao topo dessa pirâmide nós tivemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, logicamente, é como Chico Xavier sempre dizia, se tirarmos o Evangelho, pouco sobra dessa doutrina. Então, há uma briga estéril entre a parte científica. Hoje nós estamos vendo muitos eventos, ciência, espiritualidade, inclusive muitos médicos participando, médicos que nem espíritas são, médicos que muitas vezes até comprometem nos seus comentários porque são a favor do aborto, são a favor da eutanásia. Nós, no movimento espírita, precisamos ter uma definição muito clara, porque nós estamos dando um valor muito grande para uma situação, sendo que, enquanto nós não buscarmos o conhecimento do Evangelho, nos tornarmos criaturas melhores, nós não vamos conseguir desenvolver no campo filosófico e científico de maneira correta.
porque a moral, ela advém do Evangelho. E é difícil nós apenas vermos a moral no campo filosófico e no campo científico. Então nós precisamos entender essas palavras de Jesus. Eu não vim trazer a mensagem aos sábios, mas aos simples e prudentes. Ou seja, Jesus falava daqueles sábios, daquelas pessoas que têm muito conhecimento, que se acham dono da verdade e que, na verdade, no dia a dia não demonstram nada no campo das experiências afetivas, daquilo que o Espiritismo nos ensina. A mensagem de Jesus, que caminha conosco há muito tempo, é um alerta para que possamos analisar se estamos no grupo daqueles que se julgam os sábios ou daqueles que se julgam os aptos ao trabalho na senda do bem. O próprio Cristo nos orienta que é praticamente impossível agradarmos a dois senhores. Não tem como, ao mesmo tempo, manter uma pomposidade de conhecimento se eu não tenho condições para simplesmente levantar um irmão caído ao meu lado. Não digo caído apenas fisicamente, mas pode ser caído do emocional, pode ser caído da vontade, pode ser caído do intelecto, pode ser caído mediante as lutas da existência atual. Então, o conhecimento, ele é de fundamental importância. Ele ajuda aí muito a conhecermos, a compreendermos o mundo em que vivemos, mas também somos convidados a nos tornar estes pequeninos. O pequenino não é sinônimo de fragilidade, não é sinônimo de ser uma pessoa boba na mão dos outros, não é sinônimo de não saber utilizar a sua existência. Quando falamos de simplicidade, muitas pessoas fazem uma correlação àquela pessoa que não sabe falar corretamente, aquela pessoa que anda de modo muito simples. Não. O simples do Evangelho é aquele homem prático. O simples do Evangelho não é aquele senhor que morava nos sítios no Brasil de 30, 40 anos atrás, que mal sabia escrever o seu nome. Isso daí não é o simples do Evangelho. O simples do Evangelho é aquele que não cria ilusão, que não cria frescura para ajudar os outros, é aquele que não cria barreiras em trabalhar com o seu semelhante. Existem muitas pessoas extremamente ricas e que são simples de coração. Existem muitas pessoas pobres que não são nada simples de coração. Então esta conquista não está correlacionada à posição social. Está correlacionado, sim, ao grau de maturidade daquele espírito, ao grau de responsabilidade daquele espírito e ao senso que aquele espírito tem para as suas dificuldades. O ser simples, o ser prático, o ser submisso à vontade do Pai é aquele que não procura respostas além de dentro de si. Dificuldade, sofrimento, lutas, conflitos, imperfeições e os nãos que a vida naturalmente nos traz. Nós vamos começar o item 9 e não conseguiremos terminar neste bloco. Vamos dar início a ele e no bloco que virá nós continuamos a leitura. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz para boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O Espiritismo, ele não tem a preocupação de provar nada a ninguém. O Espiritismo não tem necessidade de provar quem não acredita. O Espiritismo, ele mostra para os seus adeptos, para aqueles que procuram uma casa espírita, um estudo, a autoiluminação,
o burilamento de sua alma, de seus pensamentos. Este encontrará na intimidade da sua consciência todo o amparo que foi em busca. Agora, nós não temos na atualidade tempo para perdermos com os tomés da vida. O Espiritismo é uma doutrina livre. Vai quem quer ir. Vai quem se sente pronto para ir. As religiões, elas têm um compromisso de mostrar para o homem o caminho que conduz a Deus. Se o homem vai seguir ou não, aí é de foro íntimo de cada um. Os espíritos não se preocupam em se fazer visível, tangível, em se fazer percebido por aqueles que não creem neles, apenas para dizerem, nós estamos aqui. Os espíritos não precisam disto. Nós precisamos, pela sede de nossas dúvidas, pela sede de nossas ânsias, mas a espiritualidade vê a intenção. Então, aqueles que procuram a luz, aqueles que procuram o trabalho, a estes a espiritualidade procura envolver com mais carinho. A estes a espiritualidade vai ao seu encontro, promovendo a instrução, a inspiração e o auxílio mútuo. É verdade. Nós estamos aí partindo para o final do primeiro bloco e relembrando que uma vez eu convidei um amigo para ir no Centro Espírita e que começou a participar, começou a ficar um pouco melhor dos problemas que ele estava enfrentando, começou a frequentar o grupo de estudo e num determinado momento ele diz assim, Sérgio, ser espírita é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. E realmente, porque o espiritismo tem um viés diferente das outras religiões, ele não promete nada a ninguém. Pelo contrário, ele nos traz toda uma concepção de reforma íntima, que nem todos querem aceitar. Tem algum recado, André? Temos sim um convite especial para o Evangelho no Lar. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos pelo meu Instagram e pelo meu Facebook o Evangelho através de um vídeo ao vivo que iniciamos por aquelas redes sociais. Quem ainda não me segue no Instagram, @AndréLuizCVilar, e quem ainda não me segue na fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar. E às 18 horas iniciamos um vídeo ao vivo com o nosso Evangelho. O Evangelho é uma prática pedida por Jesus a Pedro há mais de 2000 anos atrás. Não é apenas uma prática espírita e tampouco foi inventado por Allan Kardec ou pelos bons espíritos. Então nós, com muito carinho, fazemos o convite para que já neste domingo, anote em sua agenda, às 18 horas esteja conosco pelo Instagram ou pelo Facebook. Nós vamos encerrando esse primeiro bloco e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Não sai daí não. Retornamos com o programa ABC do Espiritismo, TV Mundo Maior. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. André, nós estamos hoje estudando um tema palpitante que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Fale para o nosso telespectador que entrou agora, que está começando a nos assistir o programa agora, o que nós estamos estudando no dia de hoje? Estamos estudando o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Estamos vendo mistérios ocultos aos sábios e prudentes, dando continuidade à leitura do item 9. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos são os que não veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de tê-los fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho,
Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que ele dá de prescrever o que deve fazer, ou que lhe vai dizer: se quiserdes me convencer, é necessário que faça isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é o que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os Espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhe quisessem fazer imposições? Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Eu me lembro de um espírita muito conhecido no Rio de Janeiro, professor José Jorge. Na verdade, esteve na minha casa e também tive a oportunidade de levá-lo em Santo Antônio de Posse. Era um professor de uma universidade, um homem de uma cultura extraordinária. E quando nós estivemos em Santo Antônio da Posse, ele teve a oportunidade de conversar com o nosso querido Aristides, um irmão muito querido, muito amigo, um irmão que tem uma marca muito profunda, conversou com o André em espírito na semana da fecundação. E o senhor Aristides é uma pessoa extremamente simples, uma pessoa da roça, uma pessoa que a vida toda trabalhou no campo, criou muitos filhos, uma pessoa muito amorosa com a esposa, uma vivência de um verdadeiro cristão. E quando o seu Aristides conversa com o nosso querido professor José Jorge, quando nós voltávamos para Campinas, que nessa época eu já morava em Campinas, e o professor José Jorge fez um comentário exatamente sobre esse capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os prudentes e não aos sábios. Ele diz: esse homem me ensinou muito nesta noite. Um conhecimento do Espiritismo extraordinário, uma simplicidade assustadora. E nós vemos hoje muitos doutores que têm uma fala mansa, suave, mas que não consegue colocar em prática absolutamente nada daquilo que conhece. Talvez eu não digo que nem faça por maldade. O que eu digo é que a inteligência às vezes é tão grande nas pessoas que elas não conseguem assimilar o que seja uma simplicidade. Conhecimento não significa nada. Os grandes homens que viveram no mundo, ligado ao campo das religiões, usaram a inteligência para criar as cruzadas, para escravizar o ser humano, criaram as inquisições, criaram as castas. Foi através da inteligência, dentro das próprias religiões. E hoje nós estamos percebendo que jovens de uma cultura que pouco saiu do campo escolar conseguem ter uma visão do Espiritismo que é assustadora, de tal é a beleza do conhecimento que traz no seu íntimo. Olha como tudo isso é interessante, André Luiz. De fato, nós vamos ampliando o modo de vermos e de interpretarmos. O último item que corresponde a este subitem do Evangelho é o item 10, em que Kardec nos diz: Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se? Sem dúvida que o poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E ademais, de que serviria isso? Não o vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer ainda que, o visse, não acreditaria? Pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade,
é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para sentir. O orgulho é a venda que lhe tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria, e então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços, e como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. Nós percebemos pelo item 10 uma pergunta que Kardec formula e ele próprio tem a oportunidade de responder. Se Deus não teria o poder suficiente para se provar para aqueles que não acreditam, que duvidam, que têm dificuldades na sua compreensão. E Allan Kardec nos fala, se Deus fizesse isto, toleria o livre-arbítrio do ser encarnado ou do ser espiritual. Tiraria o direito que aquele espírito tem do pensamento contínuo. O que adianta você pegar a luz e mostrar para um cego? Ele já está na escuridão do seu materialismo, dos seus pensamentos. Não adianta mostrar a luz para ele. Primeiro tem que tratar a cegueira. Tratou a cegueira, restituiu a visão, mostra-se a luz. É verdade. Nós estamos vendo hoje, André, dentro do movimento espírita, não é, aquelas questões das facções dentro do movimento espírita, não é? Então, a Associação dos Médicos, a Associação dos Literatos, a Associação dos Juízes, a Associação dos Delegados. Diga de passagem, o nosso querido Chico sempre foi muito contrário a isso. Me lembro como a gente chegou a frequentar a casa do Chico, a Marlene Nobre, que era uma grande amiga do Chico, desde 1959, quando o Chico chegou em Uberaba, e ela já fazia faculdade lá em Uberaba de medicina. Quando ela foi conversar com o Chico sempre foi muito transparente, o Chico nunca foi de passar a mão na cabeça das pessoas. E quando foi se formar a AME, o Chico declinou isso, nós deveríamos colocar esses médicos dentro da casa espírita para fortalecer a casa espírita. E ao ler, André, a mensagem de hoje me faz lembrar Paulo. Um dos maiores seguidores de Paulo foi o médico, Lucas, o chamado Lucano. E Lucas não criou uma nova segmentação, pelo contrário, ele seguiu fielmente os passos do Cristo através dos ensinamentos do nosso irmão Paulo, que era um verdadeiro apóstolo de Jesus. Então nós percebemos que hoje nós temos que fortalecer a casa, não com os grupos científicos, com os grupos filosóficos, com os grupos religiosos. Nós temos que permitir que uma casa espírita tenha toda essa visão dentro desse aspecto. Tenhamos os filósofos, que tenhamos os literatos, que tenhamos os cientistas, que tenhamos aqueles que seguem mais a parte religiosa, para fortalecer o nosso movimento. O nosso movimento é tão pequenino, o nosso movimento ainda é tão insignificante, se analisarmos em termos de tamanho. E às vezes nós fazemos projeções. Como dizia Dr. Bezerra de Menezes, unidos seremos fortes, mas separado seremos ponto de vista. E esta frase ela é atualíssima. A mensagem que lemos também de Allan Kardec fala muito da incredulidade. Incredulidade que nós vemos por parte dos próprios espíritas, que às vezes não confiando na espiritualidade que apoia, nos espíritos que incentivam, nos espíritos que cooperam naquela atividade, não consegue desempenhar um trabalho por conta desta dúvida, por conta destas questões que rondam o seu pensamento e o seu coração. Então a mensagem do Cristo, ela é uma mensagem para todos que estão prontos
a vê-lo como nosso amigo, nosso referencial, sem qualquer ideia de exposição extraordinária, através dos milagres, através dos feitos, através dos fenômenos gerados pela mediunidade. É o compromisso da consciência. E aí sim, unimos o Espiritismo, unimos em torno do estudo, unimos em torno do trabalho, unimos em torno da espiritualidade para realizarmos um trabalho coerente com toda esta obra de Allan Kardec. É verdade, André. Nós começamos a perceber o quanto é importante essa mensagem hoje para nós podermos refletir a importância do nosso movimento. Allan Kardec, logicamente, na condição de um grande pedagogo, de um grande professor na arte de educar, ele sintetiza toda aquela mensagem que ele foi recebendo do plano espiritual e ele vai tirando uma ideia de tudo isso, mostrando para nós todo esse contexto, né, André? Ao encerrarmos o nosso programa de hoje, nós vamos deixando aqui a nossa loja virtual. Quem puder, adquira um livro, estará ajudando as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Loja acaminhodaluz.com.br. A sua ajuda, ela é muito importante. Nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, agradecendo sempre a sua audiência, que é muito importante para nós. O programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior, se encerra. Agradecemos a você, um beijo carinhoso, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e todo sempre. Muita paz, muita luz e até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.